6 de setembro, escravos de Cristo. Nós já vimos que tem dois tipos de escravo, ou é de Satanás ou é de Cristo. Então, nas instruções aos escravos que foram convertidos ao cristianismo, Paulo escreveu qual seria o comportamento deles, qual deveria ser. Deveriam fazer uma revolta, uma greve, uma manifestação, uma passeata? Deviam agredir seus senhores? Não. Obedecei ao vosso Senhor. Está falando do dono deles, né? Na sinceridade do vosso coração. Porque a fidelidade em tudo agrada a Deus. A fidelidade naquilo que acontece com ele. Como ele foi chamado? Ele foi chamado desse jeito. Ele tem que continuar a vida dele, mas de maneira, a sua mente é diferente agora. Certos de que Jesus tudo vê e devolverá todo o seu sofrimento em bênçãos. O escravo, o serviço sincero e excelente, Paulo estava incentivando. Isso alguns interpretaram ao longo da história de que a Bíblia defendia o trabalho escravo, mas não é isso. Eles quiseram entender assim. Sabe que às vezes a gente não concorda com alguma coisa da vontade de Deus e nós começamos a pegar palavras, pedaços de contexto, de frases sem contexto, e fazer uma doutrina, de fazer uma crença. E aí fazemos a Bíblia falar alguma coisa que Deus não queria. Por quê? Porque nós não gostamos, nossa opinião é diferente. Porque a nossa opinião, como crentes, talvez seja a mesma dos discípulos que queriam que Jesus destruísse Roma e escravizasse Roma, libertasse os judeus, sentasse no trono e falasse: nós que vamos mandar agora. Agora não vai ter mais escravos aqui. Só que isso não aconteceu. Jesus não fez isso. Nenhum profeta fez isso, nenhum apóstolo fez isso. Jesus não fez isso, Paulo não fez isso, Pedro não fez isso, de causar uma revolução porque é uma coisa injusta. Não é assim que se procede. Eles não deviam colocar seu Senhor no lugar de Cristo, adorá-lo e tal, porque não é isso que ele também estava falando. Deviam colocar Cristo no lugar do seu Senhor, e não o Senhor no lugar de Cristo. Quando eles olhavam para o seu Senhor, eles deviam imaginar assim: eu tenho que trabalhar para esse homem aqui. Só que eu vou olhar para ele como se fosse Jesus Cristo. Vou fazer da melhor maneira possível. Vou ser obediente. Ora, o escravo obediente, ele não tinha castigo. Na maioria das vezes, ele era até reconhecido como um bom escravo. E se fosse vendido, ele tinha um valor acima dos demais. Então, olhando para o seu Senhor e fazendo como se fosse para Jesus Cristo. É uma substituição essencial. O Senhor, Cristo. Cristo é o seu Senhor. Paulo ofereceu uma nova compreensão cristã no relacionamento senhor-escravo.
E veja que ele deixou algumas maneiras para fazer essa substituição. Os senhores foram diminuídos por Paulo, como senhores aqui na terra, porque Paulo faz uma referência ao Senhor que está nos céus e que não faz acepção de pessoas e que está acima dos escravos e também de seus senhores. Então Paulo diminuiu essa questão de que o Senhor, eu sou o dono, faço o que eu quero, não é? Paulo não concordava com isso. Os senhores foram diminuídos, portanto. Eles deviam também servir com temor e tremor, tanto o escravo como o seu senhor, os dois com sinceridade de coração, como a Cristo. Deviam servir a Cristo, seus senhores também, não é? Com sinceridade de coração. E ao servir a Cristo, eles iriam tratar com amor os seus escravos. Na realização de suas tarefas, deveriam ser oferecidas um serviço sincero, dirigido como se fosse a Deus. Efésios 6:6. Motivados pelo Senhor e não pelas pessoas. Efésios 6:7. Por seu serviço sincero por Cristo, os escravos podiam esperar a recompensa na volta do Senhor Jesus, na segunda vinda de Jesus Cristo. Porque no novo reino não vai ter mais escravos. Nós todos vamos ser filhos, né? Vamos ser filhos de Deus. Um escravo não pode se sentir desvalorizado ou algo pior por um senhor terreno. Não fique se sentindo desvalorizado, Paulo estava falando. E nós que também trabalhamos para os patrões e tal, vale a mesma coisa. O patrão também está sob a orientação de Deus. E nós também, por mais que somos injustiçados, não deveríamos ficar desanimados, sentir desvalorizados ou algo pior por um senhor terreno. 1 Pedro 2. O escravo crente, porém, tem um senhor que está atento, acima do seu senhor, percebendo qualquer coisa boa que cada um faz, tanto o escravo quanto o senhor, e oferecendo a recompensa segura no tempo certo. Então, por mais que nós gostamos de que os escravos fossem, na visão ótica espiritual, os escravos aqui na terra não deveriam ter. Nós vemos aqui no Brasil, principalmente, os negros, né? Tentaram escravizar os índios, não deu certo. Mas os negros sofreram muito. Nós negros, né? E hoje nós temos um retrocesso, né? Ou seja, os negros ficaram em desvantagens, porque muito tempo ficaram sem estudar, sem fazer o desenvolvimento pessoal. Mas Jesus diz: não fiquem desanimados. Se puder ser livre, se puder progredir, se puder, faça o seu esforço, consiga, mas não fiquem desanimados e nem fiquem desmotivados, porque a nossa recompensa está guardada e será dada na segunda vinda de Jesus Cristo.
Até lá, Jesus diz: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até a segunda vinda de Jesus.